Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Glorificado seja o nome de Jesus mais uma vez, amém? Aleluia. Então, vamos continuar na nossa jornada das 7 verdades capitais da Bíblia. E hoje nós estamos em qual delas? Quinta. Na quinta. A quinta verdade. Então, o tema de hoje: a verdade sobre Jesus. É interessantíssimo esse tema. É um tema extenso, grande, mas que a gente tentou resumir em alguns poucos versos aquilo que é de principal da coisa, porque quando a gente para de fato para estudar quem é Jesus em seus dois contextos, tanto o divino quanto o humano, isso aí tende a ir bem longe, porque só para estudar a divindade de Cristo a gente precisaria de um estudo separado só para isso, e para estudar a humanidade dele, o outro só para estudar a humanidade de Cristo. E isso também nos diz que, independente de qualquer coisa, nós nunca saberemos de verdade esse tema por completo, porque algum de nós aqui algum dia já foi Deus? Não. Sim ou não? Não. Não. E Jesus é? Deus. Sim. E aí num dado momento ele deixou a sua divindade lá e veio ser o quê? Humano. Apesar de ter revelado sua divindade, não deixou de ser Deus. E aí veio ser homem. Então ele era 100% homem e 100% Deus. Como na nossa cabeça vai entrar alguém que é 100% uma coisa e 100% outra? Não dá, certo? Então a gente fica e segue o conselho da Bíblia. Qual que é o conselho da Bíblia? Aquilo que está revelado nos pertence. Aquilo que não está revelado pertence a quem? E aí o que sobrar de dúvida, já que não está revelado, a gente trabalha, a gente aceita Jesus Cristo, a gente se batiza, a gente vem à igreja, a gente prega, a gente faz estudo bíblico, a gente vive a vida com Deus, que é para quando ele voltar e levar para o céu a gente vai pensar assim: ó, como é que esse negócio mesmo de 100% lá e 100% cá? Me explica aí. Aí transformado, revestido de imortalidade, a gente vai entender, sim ou não? Sim. Até porque, se alguém tiver mais dificuldade, não tem eternidade nenhuma para estudar o mesmo tema se quiser. Nenhuma. Mas teremos a eternidade inteira. Com certeza, não tem que explicar uma vez, a gente vai entender. Amém, irmãos? Está revelado, a gente estuda, a gente entende, a gente avança. Não está revelado, então a gente deixa quieto e não se mete com esse negócio, porque quando a gente começa a entrar no campo da conjectura, da imaginação, do que não está revelado, a gente arruma confusão e aí faz a Bíblia falar coisas que ela não disse, que ela não falou. Amém? Então vamos ao que está revelado. E ao longo dessas semanas, a gente entender que vai ser importante que você mantenha hoje a sua mente ligada, para que você possa entender, porque muita coisa que a gente vai ver aqui, ao longo dos nossos estudos, nós já vimos uma coisa ou outra, um texto ou outro, e aí tudo vai se juntando e a gente vai chegar no denominador comum. Amém? Então Deus criou tudo? Já vimos isso. E aí no céu, Deixa eu ver se tá ligado. eu acho que não. Liga aí o treco. Isso, para não falhar. Para não dar bilhete. Senão depois sai todo mundo aí no negócio dela ali. Ela está filmando. Esse aqui beleza, mas o que ela está fazendo no outro ali, ela vai botar lá no Instagram, tá todo mundo mudo. Vai. O pecado chegou aonde? Através de um anjo, Lúcifer, e aí o pecado apareceu no céu de forma inexplicável, mas ele apareceu. Ele veio para a terra e também trouxe esse pecado, e o pecado passou para a terra. Tentou lá o primeiro casal, conseguiu êxito, falamos sobre isso, e aí então a nossa natureza a partir daí passou a ser uma natureza o quê? Pecaminosa.
E para resolver esse problema, nós também já estudamos. E Deus fez o quê? O plano da salvação, que nós já estudamos. Diga-se de passagem, na semana passada, semana retrasada, porque semana passada foi da norte, certo? E aí então, a partir do momento que Deus estabeleceu o plano da salvação, e aí nós vimos também que a morte passou a ser uma realidade para o ser humano, e o desconhecimento a respeito desse tema causa confusão, mas a gente viu que a solução para esse problema qual é? Jesus, porque ele é o quê? A ressurreição e a vida, ele mesmo disse isso. Amém? E aí a gente caminhou até aqui. Então agora a gente vai caminhar o restante do caminho até um certo ponto, e aí na semana que vem nós continuaremos caminhando até chegar no sétimo tema e a gente de fato concluir essa nossa jornada. Então a verdade sobre Jesus. Então o que a gente precisa analisar é o que a Bíblia ensina sobre o quê? Sobre a divindade de Jesus. Então abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. E nós vamos então analisar começar a análise dessa ideia. João, capítulo 1. O último evangelho, depois de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos acharam? Menos eu. É uma coisa errada isso aí, entendeu? Já fala para mim. Hã? Tiraram o João da tua Bíblia, do ano. É porque o cara está com uma mão mais ou menos e a outra está inteira. Então eu não posso fazer muito estripulinho com essa mão aqui esquerda. Eu vou devagarzinho. Amém? Amém. Então, na minha tradução diz assim: no princípio era, e o verbo estava, e o verbo era. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio, e sem Ele nada foi feito. A vida estava nele, e a vida era a luz dos. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre, cheio de graça e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Então o texto de João é fantástico, porque já começa logo de cara dando as cartas. E já diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava, e ele não só estava, mas ele também era. Amém? Amém. E aí você sabe o que é verbo, né? Verbo é palavra que indica ação. Ok? Andar é um verbo? Sim ou não? Sim. Comer? Sim. Beber? Sim. Ok? Ação é um verbo. E aí Deus diz assim, ó: haja luz. E o verbo vai lá e executa o trabalho. Por isso que ele não só estava com Deus, mas ele também era Deus. E quem é o verbo? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como de quem? Do unigênito do Pai. Quem é o unigênito do Pai? Jesus Cristo. Então a Bíblia está dizendo claramente que no princípio era o verbo Jesus. O verbo Jesus estava com Deus, e o verbo Jesus era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Vamos para o próximo, Mateus capítulo 21 até capítulo 1, versos do 21 ao 23. Ela quem? Maria dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de? Mas por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Oh glória!
porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por isso Ele chama Jesus, porque é o Salvador, é aquele que salva o povo dos pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio de quem? Do profeta. E o que o profeta disse é: este havia de conceberá e dará a luz a um, e ele será chamado pelo nome de, que é o quê? Então está dizendo que Maria vai ter um filho, e esse filho vai chamar Emanuel, e Emanuel quer dizer o quê? Mais uma vez a Bíblia dizendo que Jesus é Deus. Amém? Amém. Avancemos. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Pois ele, subsistindo em forma de quê? De Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo fez o quê? Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus fez o que com ele? O exaltou como? Ele deu um nome que está como? Acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, aleluia, se dobre todo o joelho. Aonde? E debaixo da? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Para a glória de Deus Pai. Glorificado seja o nome de Jesus. Ele subsistiu em forma de Deus e nem levou em consideração que era igual a Deus. Se esvaziou, se humilhou e por conta disso fez o seu papel, salvou a humanidade, morreu a morte de cruz e depois que ressuscitou, Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que é sobre todo o Nome. E sobre esse nome, ao nome de Jesus, todo o joelho deve se dobrar, no céu, na terra, debaixo da terra, em tudo que é lugar que tu imaginar, todo o joelho deve se dobrar e toda a boca deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Avancemos. E Jesus não só é Deus, mas Ele também é Criador. Colossenses 1, 15 a 17 vai dizer: se você lembrar bem, teve um estudo que o apelo final foi esse texto aí, Colossenses capítulo 1. Só que nós vamos mais versos do que vamos ler agora. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Lembra o que é primogênito? Lembra? O mais importante. Então ele é o mais importante de toda a criação. É Ele que manda em tudo. Ele é o cara, é o bom, Ele é tudo. Verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi o quê? Por meio dele, para ele. Porque ele é o quê? Antes de todas as coisas. Nele Tudo subsiste. As coisas só existem por causa de Jesus. Amém? Ele é o Criador, louvado seja o nome dele. João vai tentar dizer alguma coisa que não dá para ler, não é? Mas João vai dizer, João 8,52 vai dizer assim, ó: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E se você for estudar essa palavra eu sou teologicamente, você vai entender que o termo usado por Cristo aqui em João, no Novo Testamento, é a mesma expressão usada por Ele mesmo lá com Moisés no monte, quando Moisés falou assim: Senhor, quem que eu digo lá que me mandou? E aí Deus falou assim, ó:
Diga quem te mandou? Diga que eu sou te mandou. Então quem é que estava conversando com Moisés lá no Velho Testamento? O próprio Jesus. Amém? Ainda não estava encarnado como Jesus, mas era ele. Porque depois ele vai dizer: antes que Abraão existisse, a mesma expressão que ele usou com Moisés para dar o nome para ele mesmo, ele diz agora para os fariseus e saduceus, diz assim: ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém, irmãos? Amém. Esse é o nosso Deus, é o nosso Jesus Cristo. E eu quero encerrar, olha lá. Opa, tem uma mão levantada ali, parou, impedimento. Pronto, está liberado, foi no VAR. Liberou no VAR, disse que não estava impedido não, e que podia seguir o jogo. Esse é o que eu mais gosto. Tem outros, irmãos, nós não temos tempo aqui para ficar de todos os textos. Se você pegar Apocalipse capítulo 1, verso 8, vai falar também que Jesus é Deus, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas Tito capítulo 2, versículo 13, é o que eu mais gosto. Eu acho lindo esse texto para falar da divindade de Cristo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande quê? Deus. E quem é esse Deus Salvador? Cristo Jesus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Louvado seja o nome dele. E esse verbo se fez carne, ou seja, esse Deus poderoso que a gente acabou de ler vários textos, agora se torna carne, humano. Vamos analisar um pouquinho dessa humanidade de Cristo, bem rapidamente. O que a Bíblia ensina sobre a humanidade de Cristo? A Bíblia fala que ele sentiu o quê? E mais o quê? A angústia também. Se você continuar analisando, ele sentiu sede? Ele ficou triste? Sim. Então, Cristo tinha todas as características de humano. E uma característica interessante que Cristo tinha como humano, e algumas pessoas se confundem nessa história, é que Cristo veio como ser humano, mas ele veio sem tendência para o pecado. Amém, irmãos? Amém. Nós estudamos até agora e vimos que nós, a partir do momento que o ser humano pecou, nós já nascemos com a tendência para o mal, para o pecado. Nós não habita bem nenhum. Nós lemos esse texto e vimos que nós temos uma natureza pecaminosa. Cristo não tinha. Assim como Adão, quando foi criado, também não tinha. Então foi assim que Cristo veio. E a Bíblia, o contexto bíblico, a teologia bíblica entende e chama Cristo de segundo Adão. Por que segundo Adão? Porque Cristo veio para vencer aonde Adão perdeu. Amém, irmãos? Tanto que depois, a gente não tem tempo para isso, mas depois, se você analisar as tentações que Cristo passou, as tentações são exatamente as mesmas que Adão deveria ter suportado para ser um vencedor e não venceu. Por exemplo, foi oferecido para Adão um fruto para ele comer, sim ou não? Sim ou não? E ele comeu. Aí Jesus no deserto está com fome, Satanás vem, transforma as pedras em e come. Tu não está com fome? O que ele faz? Não come. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Adão deveria ter não deveria ter comido e comeu. Cristo poderia ter e não comeu. Não comeu. Ele venceu aonde Adão perdeu. Por isso ele é o segundo Adão. Ele veio vencer aonde Adão perdeu, para nos dar a vitória e nos dar a possibilidade de salvação. Amém, irmãos? Amém. Então ele veio com uma natureza perfeita. Ele era ser humano, mas ele era
perfeito em tudo. Mas como ser humano, ele poderia, ao ser tentado, pecar? Sim? Sim. A possibilidade existia, mas ele Não pecou. não pecou. E porque ele não pecou e venceu, é que nós também nele, segundo o Filipenses 4,13, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o vencedor, que é o campeão. Amém. Amém? E aí Pedro vai dizer assim, ó, Pedro 2,22, o qual não cometeu o quê? Nem dolo algum se achou em sua. E o outro texto de Hebreus vai dizer assim, ó, Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele o quê? Em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem está cortado ali, é só ali, porque lá o texto está direitinho. Isso é que acontece na tecnologia, mas lá está escrito que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Amém? É por isso que nós podemos confiar nele. Mas ele veio também, como ser humano, imperfeito só no seu caráter, porque o seu corpo era o corpo de um homem daquela época, com a degradação do pecado que todos os nossos corpos passam, certo? Como o Jorge bem mencionou, já não manda mais aquele agudo como mandava antes, porque já estava passando, né, um pouquinho mais para frente, estava ficando mais, né, tem que baixar o tom, né, Léo? Dá uma baixadinha, já não sobe bastante, né, Silvio? E assim vai, não dá para ficar subindo em laje, para ficar fazendo as coisas, porque pode cair de lá, né, e aí vai dar problema, tá? Então, mas ele veio com o corpo normal, ou seja, o corpo dele era um corpo como o meu e o seu, que passava por degradação física, degradação do pecado, porque ele não tinha degradação o quê? Moral. Amém? Degradação de caráter. Amém, irmãos? E Filipenses vai dizer assim, ó, 2,7. Já lemos esse texto? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? Tornando-se em semelhança de e reconhecida em figura humana. Aí eu volto no estudo que a gente já fez, eu falei e perguntei: semelhante é a mesma coisa que igual? Não. Então Jesus era semelhante, mas não era exatamente igual. E isso acontece exatamente por quê? Porque ele é 100% homem, 100% Deus. Que não dá para a gente compreender plenamente uma pessoa dessa. Amém? A gente só aceita pela fé, porque a palavra de Deus diz que é assim. Amém, irmãos? Amém. O que dá para a gente compreender, a gente está compreendendo aqui. Mas o que não dá para compreender, realmente não dá. Como alguém pode ser 100% homem e 100% Deus? Não dá. Mas um dia a gente vai compreender. Hebreus 1,4 diz que Jesus Cristo, ele revela o caráter do Pai e ele é a expressão exata do seu ser. Esse texto é fantástico, eu quero ler com você. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais por quem? Nestes últimos dias nos falou pelo a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez ele, que é o resplendor, pelo qual também fez o universo. Amém? E ele, que é o resplendor da glória, e a expressão o quê? Exata do seu ser. Irmão, Jesus Cristo é a expressão é semelhante? É semelhante? Não, a expressão é exata. Exata não vale nem para um lado nem é exato, é igual. Ele é a expressão exata do seu ser, da glória de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se aonde? À direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente
nome do que eles. Muito obrigado, minha contra-regra. Aquela que faz esse estudo aí, viu? A pessoa que faz isso aí, ela está aqui, é bom que ela já responde o negócio, né? Viu? O negócio aqui é. O pastor falou quando casou que a gente era um. Então agora vai ter que levar esse um até eu morrer. Até que a morte nos separe, né? E aí Jesus mesmo vai dizer algumas coisas que ele é. Ele é o quê? Ele é mais o quê? E o que mais? E o que mais ele é? E o que mais? O que mais? E o que mais? Advogado, alfa e ômega, Cordeiro de Deus, Deus conosco. Já vimos o Emanuel aqui hoje, amém? O bom pastor, o leão de Judá, o leão da tribo de Judá. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em resumo, irmãos, Ele é tudo, amém? Ele é tudo, queridos. Ele é tudo em todos. Ele é o suprassumo do negócio. Ele é o melhor. Não tem nada mais do que Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, se você não tiver nada, mas tiver Jesus Cristo, tu tem? Tudo. Porque Ele é tudo. Amém, irmãos? Por isso, agora você consegue entender comigo um texto que está em Salmos, capítulo 23. Que Jesus fala assim. Ou melhor, o salmista fala assim: o Senhor é o quê? E nada. O texto diz no original hebraico assim: o Senhor é o meu pastor e eu não vou sentir falta de nada. Deu para entender? Não é que nada vai faltar, porque se a gente olhar para a nossa vida, cada um de nós aqui, tem alguma coisa faltando, sim ou não? Sempre tem. Nessa terra nunca está completo daquilo que a gente precisa. Sempre falta alguma coisinha, sim ou não? Mas o que Deus está querendo dizer é: se você tem o Senhor como pastor, e nós já vimos aqui quem é o Senhor, é o próprio Jesus Cristo, amém? Que Ele diz que Ele é Senhor. Nós lemos aqui que Ele é o Senhor. Então, se você tiver o Senhor, Jesus Cristo, você não vai sentir falta de nada. Ainda que te falte algo, você não vai sentir essa falta, porque você já tem Tudo. que é Jesus Cristo. Ou seja, ainda que seja pouco aquilo que você tem, você vai estar contente e satisfeito, porque independente de quanto eu tenho Jesus Cristo, que já é tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Se Ele é tudo, se Ele é Deus, se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele é tudo isso que a gente viu de fato, então por que Ele veio? Para quê? Um Deus Todo-Poderoso vai velar sua divindade, deixar o seu trono da glória para vir aqui fazer o que nessa terra ruim? Terra de maldade, de guerra. Já vimos isso nos outros textos. Uma terra má, que só a natureza pecaminosa só é voltada para a guerra, para a confusão, para a contenda, para a dificuldade. Para que Ele veio? E a Bíblia vai responder para que Ele veio. Mateus 1:21, também já lemos parte desse texto. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de? Por quê? Então, para que Ele veio? Para salvar o seu povo dos seus pecados. O outro, 1 João 3: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive desde o princípio. Porque não foi ele que começou com o pecado lá no céu? Desde o início. Ele é bandido. Para isto se manifestou o Filho de Deus, aquele que a gente está estudando. Para quê? Então, Ele veio salvar o seu povo dos seus e para deles
destruir o quê? É para isso que ele veio. Para que esse Deus, que é tudo isso, veio aqui? Para quê? Para Salvar. e salvar quem? Eu e você. Quem? Não há nada. Eu, você, nós é muita gente. E nem todo mundo aceita, sim ou não? Sim ou não? Então por que nós? Porque se você fala nós, você está falando por aqueles que não tomaram a decisão, que não seguem Jesus, que não querem. Mas se sou eu, então eu aceitei, eu assumi, então eu aceitei esse Jesus tudo na minha vida, e agora eu sei que ele veio aqui para me salvar. Eita, Ele glória! me salvou. Veio para te salvar, e se tu aceitou, ele te salvou na cruz do Calvário. Amém, Deus. Por que ele correu tanto risco, irmão? Vir aqui, naquela situação, tendo a possibilidade de pecar e jogar tudo por água abaixo, porque se ele peca para nós, já era, porque não tínhamos outro ser para enviar, para tentar salvar a nossa vida, só tinha esse. Essa era a nossa única oportunidade, a única chance, e não podia falhar, e era um risco, mas ele veio correr esse risco, que muitos de nós não estaria disposto a correr. Aqui, do jeito que a gente é, algumas mães estão dispostas a correr esse risco em prol dos seus Filhos. Porque algumas, porque nem todas estão dispostas a fazer isso, sim ou não? Algumas mães estão dispostas, mas para salvar uma humanidade, alguém que tu nem gosta, ou alguém que não gosta de você, salvar alguém que cuspiu na cara dele, salvar alguém que bateu nas costas dele com açoite e fez ele sentir dores horríveis, salvar alguém que riu na cara dele, salvar alguém que até hoje não aceitou o sacrifício dele, mas ainda assim ele veio, ele fez o que tinha que fazer. E eu não botei esse texto aqui para a gente ler, porque está na cabeça de cada um de nós. Por que ele correu esse risco? Porque João 3,16 vai dizer: porque Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, mas tenha A vida eterna. Sabe por que ele correu tanto risco? Porque ele amou você mais do que a ele mesmo. Ele amou a mim e a você mais do que ele mesmo. E ele te amou de tal maneira que deu a vida do Filho, deu a si mesmo no teu e no meu lugar, para que a gente hoje pudesse estar aqui estudando isso. Porque se não tivesse feito isso, nem aqui a gente está. Se você só é o que é, você só tem o que tem, e você só tem a saúde que tem, e só consegue hoje estar aqui para estudar isso, porque um dia ele correu o risco, veio aqui e amou você de tal maneira que se entregou no meu e no teu lugar. Amém. Pausa. Pedido, está pedido? Entrei pedido na área agora? Então, queridos, ele veio para nos salvar, correu o risco, e ele teve que fazer o quê? Morreu. Lembra que a gente estudou que a lei dizia que alguém tinha que morrer? Estudamos isso, sim ou não? E aí alguém tinha que morrer. Então ele fez o plano da salvação para que alguém viesse morrer. Lembra do plano da salvação? Então ele veio e Morreu. morreu. Mas glória a Deus que ele também Ressuscitou. oh glória, ele ressuscitou. E agora ele está à destra do Pai, como nós vimos e lemos no livro de Hebreus. Está à destra da majestade do Pai. Só que lá, à destra da majestade do Pai, ele assume uma nova função, além de todas essas que a gente já viu até agora, que é o quê?
A gente viu que Ele é o pão da vida, Ele é a porta das ovelhas. Quem entra por Ele vai ser salvo. Quem for a Ele não vai lançar fora. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o mantenedor, Ele é o Criador, Ele é o Deus poderoso, Ele é a videira verdadeira, Ele é tudo. E esse tudo também inclui ser juiz. João 5, 26 e 27. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si. Por isso que ele ressuscitou, irmão, porque ele tem vida em si mesmo. Ele venceu a morte. E lhe deu autoridade para quê, irmão? Porque ele é o Filho do homem. Ele é o juiz. Ele é tudo. Ele veio, fez tudo o que tinha que fazer. Ele correu risco, se entregou, fantástico. Mas agora, segundo a Bíblia, o livro de Hebreus, ele está no santuário celestial, no ministério bifásico, porque ele fala que agora ele é sacerdote, também é sumo sacerdote, e ele oficia hoje no lugar santíssimo, ao mesmo tempo em que ele é o nosso advogado e ainda faz intercessão por nós. Ele julga, ele analisa, ele avalia os livros, avalia as pessoas para ver quem está salvo e quem está perdido. Esse é o trabalho do juiz. E Apocalipse capítulo 10 vai dizer, capítulo 15 melhor dizendo, que o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e ninguém podia entrar nele. Sabe que momento é esse? O momento em que o juiz vai sair do seu santuário, vai parar de julgar, porque tudo já foi resolvido, e vai vir a essa terra para dar a sentença final. E sabe qual é o grande barato disso tudo aqui, de Jesus ser juiz? É que quem estiver do lado do juiz, quem aceitar o juiz, quem estiver do lado dele, ele vai julgar a teu favor. Amém. Não é para ter medo do juiz. Se você está com ele, não é para ter medo dele. Só é para ter medo dele quem não quer aceitar ele. Mas quem o aceita como seu Salvador, como a porta, como a videira verdadeira, como Deus poderoso, como aquele que veio e se entregou e morreu e se doou por amor, quem faz isso, o juiz vai dar a sentença ao meu e ao teu favor. Amém. E quando ele fizer isso, irmão, nós vamos olhar para o céu e vamos dizer: esse aí é o nosso Deus, a quem a gente aguardava, e Ele nos salvará. Amém. Mas é necessário que a gente entenda que Ele é tudo isso, mas a gente entenda por que Ele veio, por que Ele correu esse risco, e que Ele é juiz. E a minha pergunta para você é: tu quer estar de que lado dessa história? Tu quer estar do lado do juiz, o justo juiz, ou contra ele? E não se engane, quem acha que não decide nada, quem acha que ficar em cima do muro é uma opção, não é. Porque Jesus falou: quem não é por mim, quem não é por mim, é contra mim. Então tem uma terceira opção? Não, ou você está com ele ou está Contra ele. contra ele. Mas eu não estou contra ele. Você pode até não querer estar, você pode até achar que não está, pode até não fazer nenhum tipo de esforço contrário para estar, mas ao decidir não aceitá-lo, automaticamente está contra ele. Todo dia. Essa é a armadilha do inimigo, lembra? Ele veio passar a ideia dele para os seres humanos, passou, conseguiu, e agora a gente está aí nessa situação, e por isso a gente está estudando tudo isso, aprendendo tudo isso, que é para a gente se vacinar contra as armadilhas de Satanás, que é para a gente entender que Deus é tudo, é juiz, mas se eu estiver do lado do juiz, irmão, Ele vai julgar a nosso favor. Esse Deus que é tudo, esse Deus que é fantástico, esse homem maravilhoso, ser humano fantástico, que mistura Deus e ser humano, 100% homem e 100% Deus.
Ele hoje está aqui. E Ele diz para você: eu morri no teu lugar para que você me aceite e eu julgue a teu favor. Deus hoje está dando para nós uma oportunidade de sermos julgados e sermos absolvidos, porque não se trata do quanto do que a gente faz, não se trata das obras que produzimos. A gente pode fazer o melhor da vida, podemos fazer as coisas mais maravilhosas, podemos fazer as melhores obras que fizer, mas não se trata do que eu posso fazer, e sim se eu aceito ou não aceito o reto juiz da minha vida. Fizer todas as bondades do mundo, mas não aceitar Cristo Jesus, o juiz vai julgar contra você. Lutou a vida inteira para fazer o bem, teve dificuldade para fazer, caiu aqui, levantou ali, mas não largou a mão de Cristo Jesus. Ele vai julgar a teu favor. Porque o que a gente não pode fazer, irmão, é largar a mão de Jesus. O que a gente não pode fazer é desistir desse Jesus. Em hipótese nenhuma. Porque o texto é claro da Bíblia em dizer, Mateus capítulo 24, aquele, porém, que perseverar até quando? Até o Até fim. quando? Até o fim. Esse, o texto está dizendo, aquele que guardar o sábado vai ser salvo. Está dizendo isso? Aquele que distribuir alimento vai ser salvo. Está escrito isso? Está escrito isso? Aquele que der estudo bíblico vai ser salvo. Está escrito isso? Não, está escrito o quê? Aquele que Perseverar. E sabe o que é perseverar, irmão? Não desistir. É não desistir nunca. Isso é perseverar. Não é não cair, porque cair é normal do ser humano. É cair, estender a mão para Deus, levantar porque Ele te levanta e não deixar de continuar caminhando para frente e para cima, que é o nosso lugar. Deus hoje está chamando a gente para isso. Esse homem galileu, esse fantástico, esse maravilhoso Deus está chamando a gente para isso. E é importante hoje que você entendesse quem é Ele, quem é esse Deus, quem é esse homem afinal, quem é Ele, porque Ele fez tudo isso. E ao entender isso, como vocês hoje eu acho que entenderam, você está apto a tomar uma decisão, segurar na mão desse Deus e nunca mais largar. Amém. Se isso acontecer, pode vir o que vier e acontecer o que acontecer. Esse homem galileu, esse Jesus Cristo, esse Todo-Poderoso, esse juiz, vai julgar meu e a teu favor. Amém. Nós vamos ouvir um louvor especial que vai falar desse homem, desse Jesus que a gente estudou. Vai falar de algumas características dele. E eu queria que você, em nome de Jesus, hoje, se você quer agarrar firme na mão de Jesus e não te soltar, para que Ele julgue a teu favor, tu vai ficar em pé e no final nós vamos orar pela tua e pela minha decisão. Amém? Amém. Amém? Amém. Quem é esse homem afinal? Por que Ele ama tanto assim? Esse homem, na verdade, é o Deus Todo-Poderoso. É o Jesus Cristo, que veio e morreu e se entregou. E foi por mim e foi por você. Amém? Amém. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nessa noite nós estamos felizes porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor está nesse lugar, veio aqui receber a nossa adoração, veio aqui falar conosco, veio aqui nos instruir com a Tua Palavra, e por isso nós te agradecemos. Nós queremos, ó Deus, colocar em Tuas mãos a nossa vida. Queremos, ó Deus, de pé na Tua presença, dizer ao Senhor nessa noite: Senhor, queremos segurar na Tua mão para nunca mais largar. Amém. Queremos ir contigo para as mansões celestiais. Queremos, Senhor, reconhecendo aquilo que fizemos com os nossos pecados, entregar ao Senhor a única coisa que temos nessa vida,
o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser. Queremos colocá-lo em tuas mãos, para que o Senhor conduza a nossa vida e, no momento oportuno, nos leve para as mansões celestiais para morar contigo. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que entrou nesse lugar, a cada decisão tomada aqui nessa noite, que o Teu Espírito recaia sobre nós e que em breve nós possamos ver a Tua glória na nuvem do céu. Amém, Senhor. Continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando a liderança dessa igreja, continua provendo recursos, continua provendo almas, continua, Senhor, trabalhando na nossa vida, para que a gente consiga trabalhar para o Senhor da melhor maneira possível e dar o nosso melhor e usar os nossos dons e talentos que o Senhor nos deu para retribuir tão grande amor que o Senhor demonstrou na cruz do Calvário. Amém. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana feliz, abençoada, de poder, de salvação, de glória, de vitória. Amém. Salva a nossa vida, Senhor. E que essa semana seja uma semana diferente de qualquer outra em nossa vida. E consigamos contemplar a Tua glória e ver o Teu poder manifestado em nós. Amém. Glória a Deus. Te rogamos tudo isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome